A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que os irmãos se encontrem na maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Irmãos queridos e amados, eu peço perdão aos irmãos aí que eu ainda tenho que responder. Eu recebi muitas perguntas, dúvidas ontem pelo Telegram e continuo para a glória do nosso Senhor Jesus, relatos sobre bênçãos que o Senhor tem operado. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor vai continuar operando, aleluia, glória a Deus, para que o nome dele seja eternamente glorificado. Irmãos amados, eu peço perdão, aleluia, eu peço a paciência dos irmãos, amém? Os irmãos sabem que eu que respondo todos os e-mails, todas as dúvidas. Dei uma parada aqui para gravar agora, que o Senhor me deu alvará para gravar a segunda parte. Eu fiz a primeira parte do vídeo sobre os demônios parciais, que são do tamanho de uma azeitona, ou de um tamanho de um limão, que foi isso que Cristo me disse, que ficam alojados parcialmente em uma parte específica do corpo. E essa possessão, ela pode ser visível, né, com os olhos visíveis, ou seja, você tem um ferimento, tem alguma coisa ali, ou pode ser invisível, ou seja, só através da revelação da visão e para aqueles que têm discernimento de espírito para ver esses tipos de demônios que ficam alojados não somente no corpo dos ímpios, mas dos crentes. Então esse canal aqui é no geral para os crentes, ou para aqueles que querem ser libertos, ter encontro com Jesus, né? Para os que não são incrédulos, que isso também é importante, porque nós estamos falando do mundo espiritual. E como eu sempre falo, né, meus irmãos, Satanás não quer que ninguém seja curado nem liberto. Aliás, ele quer que a gente esteja cativos das suas imundícies, dos seus pecados, né? Ele quer nos manter cativo das coisas que vai nos levar à perdição, para o fogo do inferno. Então, o Senhor ele me deu o alvará para fazer uma segunda parte sobre esse assunto. Ontem, né, meus irmãos, eu fiz um vídeo falando sobre os demônios parciais, né, os demônios. Se eu não estou equivocada, eu falei sobre os demônios que ficam alojados nos olhos. Eu vou dar uma recapitulada rápido aqui. Na boca, né, foi isso? No cabelo e no estômago. E falei especificamente como é que ele se manifesta, como é que ele fica alojado, através de quê? Só que eu me esqueci de dizer, meus irmãos, que também é pelas legalidades. Se os irmãos prestarem atenção, esse vídeo, vamos dizer que entraria dentro das legalidades de Satanás, para não ficar o vídeo cansativo. Mas eu quero falar diretamente sobre os demônios parciais, porque tem muitos irmãos que trabalham com cura e libertação. E às vezes esses demônios não se manifestam quando você coloca a mão na cabeça da pessoa. Às vezes, você tem que colocar em posição de mãos no local onde está a possessão. E é por isso que eu estou falando especificamente dos demônios parciais, meus irmãos, que não são demônios, apesar de serem demônios pequenos, né, em forma de limão, em forma de azeitona, eles são demônios muito fortes, né, muito forte. Então eu falei sobre os demônios que ficam alojados nos olhos, na boca, no cabelo, no estômago. Algo que eu esqueci, né, que eu quero aqui recapitular um pouquinho sobre isso que eu relatei, que eu falei, né, sobre esses demônios, é que eles entram pela legalidade. Legalidade e maldição. Duas coisas que fazem com que a pessoa fique possessa desses demônios. Ou a legalidade que a própria pessoa dá, ou a maldição hereditária. A maldição hereditária. Então a pessoa tem os seus olhos possessos, porque ela olha coisas impuras, olha coisas que não edificam, né? Não somente na televisão, mas também no computador, no celular, que também está um perigo. Se nós pararmos para olhar e pensar, o computador e o celular tá ficando até mais perigoso que a televisão. Né? A televisão é um portal do inferno. Como o próprio Senhor Jesus Cristo me disse, é um portal do inferno. As casas que têm televisor, elas são lares atribulados, lares cheios de doenças, lares carregados, vou dizer essa palavra, lares que não têm paz, entendeu? É uma legalidade muito forte para Satanás estar acusando, ainda mais quando a pessoa conhece a verdade. Porque, meus irmãos, Satanás, para nos acusar, ele usa a Bíblia. Haramassuri Kalamaia. Ele conhece de Bíblia. Ele e os demônios conhecem de Bíblia.
Eles entendem de Bíblia. E por isso que eu falo para os irmãos, irmãos, se os irmãos não se alimentarem da palavra, muitos vão enganá-los. Vão vir com falsas revelações, falsas visões, né? É porque falar da Bíblia é uma coisa, viver é outra. Então, meus irmãos, eles entram por legalidades e maldição. E aí, os olhos ficam possessos, e aí você tem que fazer. Por isso que tem irmãos, na hora que eu estou orando com os irmãos aqui, muitos sentiram os seus olhos queimando, porque o Senhor está purificando, está existindo uma libertação ali nos olhos. Outra forma de libertação, meus irmãos, eu vou dar lugar para o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, é quando a pessoa chora. Existem pessoas que não conseguem chorar na presença de Deus, além de ter um demônio no coração, que mantém o coração da pessoa duro, um coração de pedra, um coração que não se aquebranta na presença de Deus, que não tem coisa mais linda do que você se aquebrantar na presença de Deus. Ela tem um coração possesso de demônio e também tem demônios em seus olhos. Ela não consegue chorar. Ela não é uma pessoa. Tem aquela pessoa que chora por emoção e a pessoa que chora se aquebrantando. Que é nesse aquebrantamento que o Senhor está libertando e está purificando. E essas lágrimas são, no mundo espiritual, uma forma do Senhor estar purificando. Irmãos, existem várias formas do Senhor trabalhar. Nosso Deus não é um Deus limitado. E existem várias formas do Senhor libertar os cativos. Então, uma das formas do Senhor libertar é através do choro, quando a pessoa está chorando. Teve pessoas aqui que falavam, eu não consigo chorar, não consigo chorar. Mas foram se aquebrantando, foram dando lugar para o Espírito Santo. E houve momentos que, nossa, irmã Ruth, só conseguia chorar. É que o Senhor está te limpando. Ele está te libertando através dessas lágrimas, sabe? Essa é uma forma de libertação para aqueles que têm olhos possessos de demônios parciais, através das lágrimas, meus irmãos, e quando os olhos da pessoa queimam muito, que ela sente um fogo em seus olhos. Eu falei sobre os demônios que ficam alojados no estômago. Outra forma que o Senhor liberta, que eu vou falar aqui, que talvez muitos vão rir, mas eu estou falando de coisas espirituais, né? A legalidade entra, pelo que eu falei, né? Alimentações, comidas consagradas, comidas consagradas para eventos pagãos, como festa junina, Halloween, essas coisas, através de feitiçaria, macumbaria, tanto que muitos sonham com comida. Nós, como cristãos, vamos estar combatendo os bruxos feiticeiros o resto da nossa vida. Essa batalha só vai terminar quando a gente for recolhido para a glória, né? Então, eles mandam feitiçaria e macumbaria. Então, eles entram através dos sonhos, porque eles fazem muito viagem astral, né? Então, eles fazem isso com a ajuda dos demônios, para que a pessoa coma alimentação nos sonhos. E através dessa comida, entra também possessão através do estômago. Além disso, pegarem doenças que ficam alojadas no estômago através de feitiçaria, macumbaria, a pessoa fica fraca espiritualmente. Os demônios internos que ficam alojados em uma pessoa, eles trabalham. Os demônios internos, quer dizer, que ficam alojados numa pessoa, eles trabalham com os demônios externos, né? É tudo um conjunto. Eles se reúnem, na verdade, para nos destruir. Outra forma que entra através de bebidas, álcool, cerveja, vinho. Tem gente que é crente, mas acha que pode tomar vinho pro coração. Quer que tenha um coração bom? Quer que o teu coração esteja bombeando com perfeição? Pede para o Senhor fazer uma cirurgia espiritual. Pede para o Senhor curar. Não tem nada que está tomando vinho, porque tem álcool. O Senhor não aceita. Esses são os pequenos pecadinhos que vai levar muitos para o inferno. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por que eu tenho que meter álcool dentro do meu corpo? Não, faz bem para a saúde. Então, eu fico com o que Cristo me ensina e com o que a Bíblia me respalda, que eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo e o Senhor não aceita, não existe pecado pequeno e pecado grande dentro dele. Então, você dá a legalidade quando você toma álcool. Até em eventos. Tem gente que não se santifica o ano todo, mas quando chega no Natal, toma o champanhe. Essa é uma legalidade que você está dando para o demônio entrar através da doença. Outra legalidade, tomar a Santa Ceia indignamente faz com que a pessoa atraia doenças para o seu estômago. E quando existe a libertação, a pessoa vai sentir seu estômago queimar, né?
Como eu falei para os irmãos, o Senhor pode libertar num culto, o Senhor pode libertar numa campanha, o Senhor pode libertar numa vigília, o Senhor pode libertar, aleluia, glória a Deus, quando na tua vida de jejum e oração, porque tem casos de demônio que só sai com jejum e oração, porque os demônios não resistem ao fogo de Jeová, os demônios não resistem à presença de Deus, eles têm que bater em retirada quando entra o Espírito Santo, Santo Deus poderoso. Então, a libertação entra também aí através da vida de comunhão, de busca da pessoa. Então, os demônios alojados no estômago entram por legalidade que a própria pessoa dá e também tomando santa ceia de maneira indigna. Aquele que toma santa ceia indignamente está tomando a própria condenação. Nós não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Quando a pessoa toma a Santa Ceia, vivendo a doutrina pela metade, também, meus irmãos, além dela adoecer, eu vejo muitas pessoas doentes o tempo todo porque toma Santa Ceia indignamente. Toma a Santa Ceia com o cabelo pintado, toma a Santa Ceia usando salto alto, toma a Santa Ceia se depilando. São tudo legalidades que os demônios fazem com que essa pessoa faça e ela vai estar tomando a própria condenação. Santo Deus de Israel. E eu mencionei sobre os demônios que ficou localizado parcialmente no cabelo. Falei que teve muitos irmãos que teve libertação de caspa, né? Como é o nome daquela doença que a irmã fala que cai todo o cabelo? Meus irmãos não veem a palavra. Depois escreve aqui embaixo nos comentários. Qualquer tipo de queda de cabelo. Eles ficam ali, naquela parte do cabelo, do couro cabeludo, né? E outro demônio, que são os demônios em forma de serpente. Geralmente, quando a pessoa tem os lábios impuros, esse pecado é um pecado que está muito na igreja. Meu Deus do céu. É um pecado que está muito na igreja. Eu recebo relatos todos os dias de diferentes pessoas dos 4 cantos do mundo que me mandam relatos que foram caluniados dentro da igreja. Falaram mentiras a respeito dessa pessoa. A pessoa não quis ir mais para a igreja porque foi caluniado. Fizeram fofoca com o nome dessa pessoa, blasfemaram contra essa pessoa. A pessoa que tem esse pecado, ela tem os lábios impuros, ela não pode tomar Santa Ceia. Você está entendendo? A pessoa que tem este pecado, ela além dela ser uma pessoa contendeira, fofoqueira, divisor, blasfemador, ela tem a boca cheia de ninho de serpentes, que esses olhos viram. E não é nem um nem dois, geralmente é mais de 2.000, que são bem pequenininhos, serpentes bem pequenininhos que ficam alojados dentro da boca de uma pessoa. Está lá na igreja e está criticando a pregação do irmão. Está lá na igreja, está reparando a roupa da irmã. Você está entendendo? A pessoa que tem este pecado, Santo Deus poderoso, ela não tem autocontrole. Ela não tem autocontrole, ela é impulsiva. Ela é impulsiva, vamos dizer, ela se deixa levar. Se você sabe que você tem esse pecado, uma das características que a pessoa que tem esse pecado da língua, que tem essa possessão na língua, é que ela fala coisas que ela não devia ter falado e depois ela se arrepende. Ela se arrepende, ela não tem autocontrole. Tipo, quando o Senhor revelou que existem mães que amaldiçoavam os seus filhos, eu recebi relato de irmãs, irmã Ruth, eu faço isso, eu não sei o que fazer, eu sei que está errado, eu sei que está mal. Então, é porque a pessoa está possessa. Ela está possessa, tem uma possessão parcial em sua boca localizada através desses demônios em forma de serpente. E aí ela comete o pecado e depois ela vai pedir perdão para Deus, ela se sente mal. E existe aquela que tem este pecado e não reconhece que tem. Essa fica muito mais difícil de ajudar. Porque nós, para sermos ajudados, nós temos que reconhecer. É que nem aquela pessoa que ganha a salvação no leito. Que todos querem pintar de que é bom, que é fácil a salvação no leito. A pessoa, para ser salva e entrar pela porta da salvação, ela tem que reconhecer que ela é pecadora. Para que o Senhor, com seu sangue, possa lavar os seus pecados e ela ser redimida diante de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, para ela entrar pela porta da salvação, ela precisa reconhecer que ela é uma pessoa pecadora. E é por isso que muitas pessoas perdem a salvação no leito. 2 tipos de pessoa perde a salvação no leito. Aquele que é crente, que está convicto da sua salvação e que acha que não tem que melhorar em nada, que acha que não tem que dar fruto de arrependimento, que está em sua carne, em suas concupiscências, esse. E o
o que fica pensando no dinheiro, na casa, na família e não lembra nunca de Jesus, sabe? Então, é que o assunto, os irmãos sabem que aqui eu dou lugar para o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Antes de eu vir gravar, eu gosto de orar para que o Espírito Santo tome a minha boca, glória a Deus, aleluia, para que ele manifeste através da minha boca aquilo que a igreja precisa ouvir. Eu não venho aqui gravar da minha carne, porque o Senhor, ele sabe o que a igreja precisa escutar, aleluia, glória a Deus. E eu sempre falo para os irmãos, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu sei as minhas pendências diante de Cristo. Eu prego contra o pecado. Eu prego contra... Irmãos que têm inimigos, pregue contra o pecado. Satanás levanta as pessoas para nos acusar, para inventar mentiras ao nosso respeito, quando a gente prega a verdade, sabe? Ele gosta de fazer isso porque ele não quer que as pessoas sejam libertas, sabe? Então, você que tem inimigos, começa a pregar a verdade, mas aquele que tem visão espiritual, olhos espirituais, que está em espírito, o Senhor vai dar discernimento, vai dar visão, vai dar revelação, como eu recebo todos os dias. Irmã Ruth, tive uma visão com a irmã. Irmã Ruth, Deus me mostrou. Irmã Ruth, eu perguntei se é Deus na tua vida, Deus me mostrou isso. Então, eu peço para o Senhor sempre isso. Senhor, não deixa eu apacentar este rebanho na minha carne. Eu peço todos os dias, não deixa os irmãos tropeçarem. Que as mensagens possam edificar suas vidas, que eles possam se olhar, se analisar, ir para os teus pés e pedir ajuda. Por quê? Porque a graça está aí, a porta da graça está aberta, não é verdade? Para todos está aberta. E, lamentavelmente, muitos vão perder a salvação porque desperdiçam este momento maravilhoso, que é o momento da graça, da porta da graça que está aberta. Então, meus caros e amados irmãos, voltando ao assunto, glória a Deus, aleluia, sobre as pessoas que têm este pecado. Irmãos, tinha uma senhora, lá na minha terrinha, pé da minha casa, que era crente pentecostal. Naquela época era do mormonismo e ela tinha ali uma taberninha na esquina da minha casa, né? Irmãos, essa mulher era muito fofoqueira. Meu Deus, pensa numa mulher que falava mal de todos os vizinhos do bairro. Ela falava mal dos vizinhos, ela falava mal de todo mundo. Irmãos, a pessoa quando ela tem demônios, ela passa uma energia negativa. E eu mesmo naquela época que não era liberta, eu disse, eu não me simpatizo com essa mulher. Eu falei assim, eu não me simpatizo com essa mulher. A minha irmã também disse, eu não vou com a cara dessa mulher. E ela era crente, uma assembleiana, da doutrina, né? Porque não pintava o cabelo, via doutrina. Mas a doutrina do Espírito não vivia. A doutrina do Espírito não vivia, meus irmãos. E é isso que as pessoas do mundo, Santo Deus Poderoso, usa contra os crentes. Satanás faz essas pessoas falarem isso. O que adianta ter uma seta lá no pé e ter a língua grande? Ela falava mal de todo mundo. E eu lembro que ela tinha um lá bem derrotado, porque naquela época eu andava nos boleros, né, como fala nas festas. E uma vez eu vi o esposo dela com uma moça mais jovem dançando enquanto ela estava em casa. Todos nós sabíamos que ele tinha uma amante, uma namorada, né? Ele tinha a amante dele. E essa mulher era muito fofoqueira, muito contendeira, muito divisora, sabe? É aquela pessoa que não dá para você ter como amigo. Aquela pessoa que tem uma alta negatividade. Porque, meus irmãos, Satanás, para nos acusar, ele é rápido. Ele é muito rápido. Muitos acham que Satanás tem medo de quem anda com a Bíblia embaixo do braço. Satanás e os demônios, para nos acusar diante do juízo, eles usam a Bíblia, eles buscam versículos bíblicos para saber se nós estamos nos enquadrando na palavra de Deus, Santo Deus poderoso. Às vezes a pessoa acha que pode ameaçar os bruxos, os satanistas, os demônios, Satanás, somente indo para a igreja com a Bíblia, não. Nós vamos ser uma ameaça se nós vivemos o que está ali respaldado. Então, se a pessoa tem este pecado, ela não está se enquadrando na palavra de Deus. Não está se enquadrando. Se ela tem olhos impuros, ela não está se enquadrando na palavra de Deus. Sabe? Porque ele é rápido para nos acusar. Ele é o acusador. Ele é o acusador. Irmãos, quando eu comecei a ter experiência com o Senhor já havia me perdoado de todos os meus pecados passados, né? Ele me perdoou de todos os meus pecados, me purificou. Satanás veio e me acusou.
De tudo, de tudo. E o Senhor disse: Satanás, tu és um mentiroso. Eu já paguei os pecados dela. Todos os pecados que a Maria da igreja que me acompanha aqui, que eu conto como era um pouco a minha vida, como era, que eu ia pra festa, que eu vivia em prostituição. Prostituição porque tinha namorado, tinha relação, andava toda pombagirada, como eu falo, né? Então ele veio com a mentira dele falar todos os pecados, quando o Senhor já havia me perdoado daqueles pecados. Entendeu? Então, glória a Deus, aleluia, ele não teme quem anda com a Bíblia embaixo do braço, ele não teme quem vai para a igreja todos os dias, ele não teme aquele que... Ele teme o que vive a Bíblia. Então, ele usa versículos da Bíblia para fazer guerra conosco. E mais, eles respeitam o que está dentro da Bíblia. Santo Deus! Eles respeitam o que está dentro, eles não podem sair da Bíblia. Halamassuri Kalamai. Eles não podem sair dentro da Bíblia. Para fazer guerra conosco, eles usam a Bíblia. Tudo que tem que estar dentro da Bíblia, porque o Senhor respeita a palavra. Entendeu, meus irmãos? Então, os demônios, para fazer guerra conosco, eles usam a Bíblia. Né? Eles, para nos levar diante do juízo de Deus, eles usam a Bíblia. Vão buscar. Se você tem um pecado dos olhos impuros, ele vai usar versículos que falam especificamente desse pecado. Se você tem um pecado do adultério, ele vai usar versículos que falam do adultério. Se você tem um pecado da idolatria, ele vai usar isso. Se você tem um pecado da língua, ele vai usar aquilo para nos acusar. Ele é sujo. Ele é o acusador. Ele é o acusador, meus irmãos. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, a razão pela qual o Senhor me permitiu gravar a segunda parte deste vídeo é para que a igreja saiba como combater a esses demônios, como ser libertos desses demônios, né? Porque o Senhor está aí com o seu sangue disponível para que nós possamos ser libertos. Então, eu falei sobre isso, sobre os olhos, sobre a boca. Outra coisa, os irmãos, quando passa uma jovem com decote, com as pernas de fora, e você olha, volta o pescoço, tem demônio nos teus olhos. Tem homens que são tão impulsivos com isso que eles não conseguem. E tem uns que faltam respeito tão grande com suas esposas que olham do lado das esposas. São homens que têm demônios, que têm os seus olhos possessos. E um dos pecados que eu vi no inferno, das pessoas que têm os olhos impuros, que eu conto no meu relato aqui, eles tiram a bola dos olhos da pessoa e frita. E um dos pecados que eu vi da pessoa com o que tem o pecado da língua, eles tiram a língua e jogam enxofre. Irmãos, falar do mundo espiritual é uma coisa tenebrosa, sabe? Por isso que eu, na minha fraca pessoa, porque eu sou tão pecadora quanto os irmãos, mas quero me enquadrar na palavra do Senhor. Porque eu sou consciente, né, que para mim entrar ali na porta da salvação, ali entrar pela porta estreita, eu tenho que me enquadrar, porque nada impuro entra ali. Tanto que eu falei para os irmãos que antes de uma alma entrar pela porta da eternidade, ela é purificada, porque nada impuro entra ali. Então, falei aí, recapitulei. Os irmãos que não viram a primeira parte, veja a primeira parte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quando eu editar, vou deixar aqui. Falaremos sobre os demônios que ficam possessos, os demônios que ficam alojados, nas mãos. Muito das pessoas no mundo têm este pecado, que tem a sua mão possuída por esses demônios que são do tamanho de um limão ou de uma azeitona. Esses demônios podem estar manifestados, né, escondidos, vou usar essa palavra, tanto nos dedos quanto na palma das mãos. No dedo são as irmãs que pintam as unhas. Pintam as unhas, até de base Jesus não aceita. Irmãs que têm as unhas grandes, sabe que os demônios têm as garras bem afiadas para decapitar as almas? O Senhor não gosta que as santas tenham unhas grandes. Unha de uma santa tem que ser cortadinha e lixada. É assim que o Senhor se agrada. As irmãs que não conseguem se libertar de esmalte é porque tem as unhas possessas de demônios pequenos. E aqueles que têm a mão, este demônio é um demônio que fica alojado na palma da mão e este demônio está
na mão não somente de muitas pessoas no mundo, mas também de pessoas dentro da igreja. Que este demônio se chama esponja. Não é Bob Esponja, tá? Não é esponja. Não é Bob Esponja, é esponja, tá? E a função deste demônio é absorver todo o dinheiro que vem para a mão desta pessoa. Todo o dinheiro que vem para a mão dessa pessoa, de uma pessoa que é cristã, ou até de uma pessoa que não é cristã. Só que a diferença é que a pessoa que está no mundo não sabe o que acontece. Mas quando a gente vem para Cristo, Cristo abre nosso entendimento, nossa visão, e a gente vai se tornando espiritual, e a gente vai entendendo, a gente passa a entender coisas que aconteciam com a gente no passado, que a gente não entendia, que é o meu caso. Eu não entendia porque acontecia isso, e assado, e cozido, sabe? E hoje eu entendo. Entendeu? Então, ele absorve todo o dinheiro que vem para a mão dessa pessoa. E ele pode se manifestar, ou seja, de duas formas: pela legalidade que a pessoa dá e também pela maldição hereditária. Eu conheço pessoas que têm uma vida financeira que não vai para frente de jeito nenhum, e é crente. Vai pro monte, ora, jejua, mas para você combater os demônios, vai ter vezes que você vai ter que saber o nome dos demônios. Harikalamaya. Ele se aproveita da nossa ignorância. Esse demônio, ele absorve todo o dinheiro que vem para a mão de uma pessoa, meus irmãos. Todo o dinheiro. Entra pela legalidade e também ele entra pela legalidade, como eu falei, e também pela maldição hereditária. Esse demônio está na mão das pessoas que são mão de vaca. E está na mão das pessoas que não dizimam. Porque na parte do dízimo existem três promessas para as pessoas que são dizimistas. O dízimo, como eu falei, eu não vivo da obra, nem pretendo viver da obra, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Porque Deus me deu um cérebro, eu tenho saúde para trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero viver. Esse foi um acordo que eu fiz com o meu Senhor, Santo Deus poderoso. Apesar de que aparecem irmãos por fora dizendo: irmã, passa seu Pix. Eu falei: não passo. Porque eu não faço isso por dinheiro. Isso deixa Satanás furioso. Saber que a gente faz a obra por amor realmente para ganharmos para Jesus. E não quer depender da obra. Mas enfim, isso foi algo que eu acordei com o Senhor. De não ser uma ombreira que depende das ofertas. Amém? Então, meus irmãos, esse demônio, ele entra pelas pessoas que não dizimam. Entra o espírito de miséria, o espírito de escassez. Além de tudo, meus irmãos, tem uma coisa também. Ele entra pelo dinheiro ilícito. Às vezes, na igreja, tem aquele irmão que trabalha como vendedor, tem aquele irmão que trabalha como comerciante, aquela irmã que é confeiteira. O pastor tem conhecimento de quem são suas ovelhas, em que trabalham, mas tem gente que dizima e o pastor não sabe de onde vem esse dinheiro. O Senhor não aceita nenhum tipo de oferta e dízimo ilícito, porque o nosso dinheiro ele tem que ser abençoado, né? O nosso dinheiro tem que ser limpo, o dízimo tem que ser limpo e abençoado e não maldito e sujo. Mas através desse dinheiro ilícito, ele ativa esse demônio esponja. Ativa também nas pessoas que são mão de vacas, que tratam Jesus Cristo como se fossem mendigos. Eles são miseráveis, vou usar essa palavra, são mão de vaca para dar coleta, são miseráveis para dar dízimo. Eles se manifestam essa pessoa. Já prestou atenção que às vezes a pessoa trabalha e na hora que ela recebe o dinheiro parece que some? O dinheiro some, meus irmãos. Às vezes, quando a pessoa está esperando o pagamento, acontece alguma coisa, dá alguma coisa errada, não vai para frente. Não vai para frente as coisas. Porque a pessoa está possessa em suas mãos com esse demônio esponja. E esse demônio esponja, ele trabalha, que ele é um demônio que fica oculto na mão da pessoa. Ele trabalha com os demônios ele é o demônio interno, né? Ou seja, está dentro da mão da pessoa. Ele trabalha com os demônios externos para trazer escassez, frustração econômica. Ele suga a vida econômica da pessoa, e ao mesmo tempo ele suga e ele paralisa a vida financeira da pessoa.
Ele paralisa a vida financeira da pessoa. Santo Deus de Israel. E tem outro demônio, que é um demônio em forma de uma sombra. Por que esse demônio aí fala demônio esponja? Porque você já viu que a esponja, ela suga assim? Você aperta e... Aperta, ela suga toda a água, né? Você coloca ela na água, ela suga tudo. É assim que é este demônio. É um demônio realmente com este nome chamado, que só pode ser visto com visão espiritual, chamado demônio esponja, que ele trabalha na vida econômica da pessoa. Então nada prospera, nada dá errado. E como é que ele é ativo? Ele trabalha através da maldição hereditária ou trabalha através da legalidade que a pessoa dá. A pessoa que é mão de vaca, a pessoa que não dizima, a pessoa que recebe ofertas, os pastores e pastoras que recebem dízimos ilícitos, além de esfumar o dinheiro, a pessoa que vai dar o dinheiro ilícito não vai ver as bênçãos do dízimo, porque as bênçãos do dízimo é uma bênção financeira. Eu devolvo aquilo que é de Deus e Deus prospera as minhas finanças. É isso que eu vou dizer para os irmãos. Santo Deus poderoso. E tem um demônio que é em forma de sombra, que também fica alojado na mão da pessoa. Fica alojado na mão da pessoa. E uma das características para saber se a pessoa está possessa, tanto do demônio sombra, desse espírito imundo chamado sombra, quanto desse demônio esponja, é que a mão da pessoa fica muito ressecada. A pele da pessoa fica muito ressecada, meus irmãos. Fica muito ressecada porque tem este demônio aí, que é o demônio da escassez econômica. Tudo sai mal para a pessoa. E o demônio sombra é um demônio que tudo onde a pessoa toca... Já aconteceu com alguém que tudo que ela toca dá problema? Tudo que a pessoa toca dá problema. Já aconteceu, já escutei relatos assim de pessoas que tudo que toca dá problema. Vai tocar na máquina, a máquina queima. Aí a pessoa toca, vamos supor, na porta, a porta quebra. Tudo que a pessoa toca, em vez de ser abençoado, fica maldito, meus irmãos. Tudo que a pessoa toca, em vez de ser abençoado, fica maldito. E uma das características é que a mão fica ressecada, porque ela tem este demônio alojado, Santo Deus poderoso, em sua mão. E tanto um quanto o outro é ativado tanto pela maldição quanto pela legalidade. Essas pessoas são pessoas miseráveis espirituais. Né? Elas são pessoas miseráveis espirituais, só pensa em si. E a maioria delas são bastante materialistas. A maioria delas são bastante materialistas. Já aconteceu, por acaso, de você estar tentando juntar dinheiro para uma viagem, tentando juntar dinheiro para um projeto, tentando juntar dinheiro, Santo Deus poderoso, para algum plano que você está fazendo no futuro, e nunca acontece, porque sempre acontece algum imprevisto. Ah, o meu filho adoeceu, tive que pegar aquele dinheiro que estava guardado para a saúde dele. Ah, minha mãe teve um acidente, eu tive que tirar todo o dinheiro que estava economizando para fazer meu fundo de comércio, abrir a minha empresa, sabe? Sempre acontece imprevistos. Sempre acontece imprevisto, a pessoa nunca consegue juntar dinheiro para nada, para aquele projeto, porque está possuída parcialmente em sua mão deste demônio sombra, né, que suga a sua vida financeira. E este demônio esponja, os dois trabalham em conjunto. Então, irmãos, por quê? Porque tem pessoas que eu recebo mensagem, aquela irmã Ruth, eu estou jejuando, eu estou orando, eu sou da doutrina, não sei o quê, mas nada dá certo na vida financeira. É que este demônio está na sua mão, na palma da sua mão. Então, para a gente combater os demônios, a gente tem que ir diretamente no alvo, no ponto. Entenderam, meus irmãos? É o demônio da escassez. O demônio da escassez da vida, ele absorve a vida financeira da pessoa, nada dá certo. E às vezes, não só isso, às vezes, como eu falei do demônio esponja, a pessoa recebe o dinheiro desaparece. O dinheiro nunca dá para nada. Nunca dá para nada. E mais a pessoa não sabe administrar seu dinheiro, que é o pior, juntando com isso aí também. Juntando com isso, a pessoa às vezes paga a conta ali e deixa a outra pendurada. Por quê? Porque a pessoa,
é uma pessoa miserável espiritual. Tem pessoas que escutam meus áudios aqui, irmãos, devolva aquilo que pertence a Cristo, para que teu lar seja um lar próspero, porque aquele que dizima tem a sua despensa farta, aleluia, glória a Deus. Santo Deus poderoso, aquele que dizima tem a sua despensa farta, o Senhor prospera, o Senhor multiplica, o Senhor triplica, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, porque você está sendo obediente, você está se respaldando na palavra de Deus. Se vê um irmão que está precisando, a gente tem que ajudar. É esse o dever da igreja. Irmãos, às vezes as pessoas do mundo ajudam os outros do que os próprios crentes. Então, Satanás e os demônios não tomam a sério essas pessoas, em absoluto. Eles não tomam a sério. Santo Deus poderoso. Agora vamos falar, Santo Deus poderoso, dos demônios que ficam alojados nos pés e nos dedos. Também a mesma coisa pode ser, Santo Deus poderoso, pela maldição hereditária e também pela legalidade. A legalidade é pintar unha, tirar a cutícula. Eu conheço gente que vive com o dedo bichado. Vive com o dedo bichado. Todo tempo. O dedo nunca sara. Sempre tá andando aí mancando com o dedo com antibiótico, com creme, com remédio, e vai no hospital, e passa anestesia, e que não sei o quê. É demônio que está no dedo dessa pessoa. A pessoa está dando legalidade. Teve gente que foi sarado na campanha usando só azeite ungido para a glória de Deus, porque houve uma libertação parcial e, inclusive, recebi relato também de uma irmã que recebeu essa libertação deste demônio que estava alojado no seu dedo, que ela tinha uma micose fazia muitos anos, e Deus dava a visão do demônio se mexendo no dedo dela. O demônio parcial. Então isso é real, mais real do que nós imaginamos. Ele pode estar alojado através de uma micose, uma bactéria. E essa possessão parcial pode ser visível, ou seja, com os olhos físicos, né? Através de uma micose, uma bactéria. E pode ser através dos olhos espirituais. Eles ficam alojados embaixo dos pés, esses demônios. E como é que eles ficam ativos? As pessoas que se apressam com seus pés para fazer o mal. As pessoas que se apressam com seus pés para fazer injustiça. As pessoas que se apressam com seus pés para fazer dano ao próximo. Este demônio está alojado embaixo dos pés da pessoa. Então é necessário, Santo Deus poderoso, fazer uma intercessão local. E às vezes tem ataduras tão fortes, ou seja, feitiçaria, macumbaria, coisa pesada que vem do passado. A pessoa fala que é crente, mas apressa. A gente tem que esperar isso das pessoas que não conhecem a palavra. Irmãos, no inferno quem sofre mais é crente. Não que os ímpios deixam de sofrer por ter desprezado a graça, desprezado o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Todos sabem que Cristo veio morrer pelos pecadores, dando a nós a oportunidade de ser redimidos e perdoados dos nossos pecados e entrar pela porta da salvação. Sabe? E é por isso que quando as pessoas começam a viver a santidade, começam a renunciar, o que Satanás vai fazer? Ele vai levantar os seus para te perseguir. Tudo que nós fazemos para Cristo, Santo Deus poderoso, Satanás vai libertar aqueles que não são libertos para nos perseguir. E geralmente não é pessoa do mundo. É pessoas de dentro do nosso convívio, é o marido, é a esposa, os irmãos que têm essa batalha que eu recebo muitos relatos, pessoas dentro da igreja. Então, pessoa que tem este demônio, que se apressa para a injustiça, se apressa para a maldade, se apressa para fazer dano ao seu próximo. Meus irmãos, ele está com um demônio embaixo dos seus pés. E mais, detalhe, eu conheço pessoas que o Senhor me disse que não somente existem demônios parcialmente localizados em seus corpos, mas também legiões de demônios no seu corpo. Então eu sempre falo, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o homem natural. O homem que não está liberto, a mulher que não está liberta. A guerra de um santo, de uma santa, Ricalamaia, é viver na palavra de Deus. Ela é a nossa defesa. A nossa defesa é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Hoje na manhã, quando eu estava falando com a irmã Marlene, nós estamos falando sobre por que Cristo é considerado
usa a simbologia para dizer que ele é o leão da tribo de Judá, porque o leão é rei. O leão é defensor. O leão protege, ele tem o poder, né? Ele tem o reinado dele, é respeitado pelos animais. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso defensor. Então, o que acontece? As guerras de um cristão é ganhado com os joelhos dobrados. Dobrados e dobrados. Estão te perseguindo? Ora mais. Estão te perseguindo? Jejua mais, que uma hora Deus vai entrar com a vitória e vai te exaltar para a glória de Deus. Então, falando calúnias contra você, apressando-se para fazer injustiça contra você, para te prejudicar, ore mais e jejua mais. Porque falar da Bíblia, muitos crentes hoje estão falando da Bíblia, mas viver, irmãos, é o que eu falo. Você quer ter inimigos? É só falar a verdade da Bíblia. É viver a Bíblia com autenticidade, com verdade. Aleluia, glória a Deus, que a gente ganha inimigos. Então a pessoa, para criar um mecanismo de defesa, te vai chamar de mentiroso, de herege, de falso profeta e outras coisas mais. Vão te dizer tudo isso. Tudo porque quer fazer injustiça. Apressa os pés para fazer injustiça. Apressa os pés para fazer maldade. Apressa os pés para fazer falsa calúnia. Eu lembro que uma vez eu recebi um relato, eu não sei quanto tempo tem, de uma pessoa, santo Deus poderoso. Eu sempre falo para os irmãos, eu não sou boa para dar conselho sobre vida sentimental, porque eu sou bem dura e bem direta. Eu sou bem realista, eu tenho os meus pés muito bem no chão, meus irmãos. Apesar de ser uma mulher sonhadora como qualquer outra, que tem os meus sonhos, meus projetos, eu tenho os meus pés muito bem solidados, solidados no piso físico e solidados na palavra de Deus. Pode levantar o inferno todo contra mim. Eu quero subir, o meu alvo é o céu, porque eu sei que eu estou na direção certa. A direção certa é viver a palavra. A direção certa é viver a santidade. Satanás não vai dizer nem para mim nem para você, viva do jeito que você quer. Tem nada a ver não você cortar seu cabelo. Não tem nada a ver não você fazer isso. Não tem nada a ver não você fazer aquilo outro. Quem vai falar isso é o diabo. Vai usar as pessoas para falar para você viver do jeito que você quer, que não vai acontecer nada. Mas posso te dizer que viver a santidade leva para a salvação e viver do jeito que quer leva à condenação. O santo e a santa tem que se alimentar da palavra, tem que levar a vida de jejum, tem que levar a vida de oração, tem que ser uma pessoa espiritual, tem que estar pedindo entendimento do Senhor todo o tempo. Senhor, não deixa eu ser enganada por ninguém. Até as mensagens que a irmã Ruth entrega, me confirma, Senhor. Me confirma na palavra, me dá visão, eu recebo todo dia. A palavra de Deus fala que 3 testemunhas é suficiente para testificar algo quando vem de Deus, né? Eu tenho mais de 3 testemunhas. E todas as obras, prodígios que eu sei que o Senhor vai fazer através dessa obra, eu não faço a obra através da minha carne de jeito nenhum. Se Deus mandou entregar cajado, eu entrego. Eu não quero pagar aprovação, que eu não sou doida. Se Deus mandar entregar recado, entrego. É claro que eu prefiro que Ele mande eu entregar no particular, né? Se bem que nem sempre Ele faz dessa forma. Sabe? Então, Deus, antes de abater alguém, Ele avisa. Ele avisa, Ele avisa. Eu gosto de dar lugar para o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Santo Deus poderoso, para Ele falando tudo que a igreja precisa escutar, meus irmãos, em Cristo Jesus. O objetivo dos vídeos que eu faço aqui sobre as coisas espirituais é principalmente para que aqueles que ainda não têm visão espiritual saibam que o mundo espiritual não é uma brincadeira, não é um jogo. Os demônios realmente vêm para nos manter cativos. Eles vêm para nos destruir. E para isso não acontecer uma destruição espiritual, que é a segunda morte, nós temos que nos enquadrar na palavra. Temos que estar respaldado na palavra. A palavra de Deus, a palavra do Mestre é o nosso respaldo. Então Satanás vai usar a Bíblia para nos acusar diante do Senhor. Ele vai usar versículos bíblicos junto com os demônios para nos acusar e dizer, olha aí, ó, ela fala que é tua serva, mas está fazendo isso e aquele cozido. Olha aí, é tua serva, mas ela mente. Diz que é tua serva, porque quem é mentiroso é filho do diabo. Os filhos de Deus não mentem, nem omitem
Nós temos que ser autênticos e claros com tudo, sinceros e honestos com todos. Olha aí, diz que é tua serva, mas está falando mal do fulano, do ciclano. Olha aí, diz que é teu servo, mas está olhando coisa que não tem que olhar, está desejando a irmã, desejando o irmão. Olha aí, diz que é tua serva, e ele usa versículos da Bíblia realmente para nos acusar. E como é que Cristo vai nos respaldar se não tivermos nos respaldando em sua palavra? Aleluia, glória a Deus. Temos que nos respaldar na palavra, porque é a palavra que liberta. Hoje a irmã me fez uma pergunta interessante, ela me perguntou bem assim, irmã Ruth, eu vou ser breve com a pergunta. Ela disse assim, irmã Ruth, por que o Senhor não revela para as pessoas do mundo, ou para as pessoas que se dizem crente ou se dizem cristão, sobre a santidade, sobre a doutrina? Por que não revela sobre que é pecado cortar o cabelo, pintar, que é pecado a depilação? Eu recebo muitos relatos sobre a depilação de irmãs que escutavam as minhas mensagens, já tinham escutado o relato de outros servos que tinham tido experiência e não deram bola, e Satanás veio e fez a bagunça dele. Na hora que ela me fez essa pergunta, eu lendo, o Senhor na hora me dava uma passagem bem na minha frente assim, de João 8:32, que todos nós conhecemos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu disse, irmã, o Senhor se revela para nós porque nós conhecemos a verdade. Nós já conhecemos a verdade que liberta. Então o Senhor, para não deixar que Satanás nos engane, ele continua a se revelar e a se mostrar, a mostrar para nós o que é pecado. A gente está dando lugar para o Espírito Santo. Houve um toque do Espírito Santo. Quando não há um toque do Espírito Santo, Santo Deus poderoso, a pessoa continua no engano, no erro. Então Deus, além de dar-nos o livre-arbítrio de escolhermos entre o bem e o mal e para onde nós queremos viver a eternidade, Ele se revela para aqueles que conhecem a verdade. Então, no momento que você conhece a verdade e não dá bola, uma hora Deus vai, não sei, te dar uma experiência, vai abrir tua visão. E tem aquele que conhece a verdade e a ignora, que é o pior e o mais triste de tudo. Ela sabe ou ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado, não tem respaldo bíblico, as coisas erradas, e ele ou ela está fazendo. Então o Senhor não pode respaldar, o Senhor não pode defender, o Senhor defende os seus santos, porque o juízo de Deus é implacável. O juízo de Deus é justo. E o nosso Deus não é um Deus injusto, nem um Deus mentiroso. Então eu respondi isso para ela. E eu estou respondendo agora aqui para os irmãos, porque muitos me fazem essa mesma pergunta. Por que não revela para essas mulheres que estão nas vaidades? Porque elas estão na mentira. Estão vivendo um falso cristianismo. Não houve um encontro realmente com Cristo, porque é a verdade que liberta. Então Cristo não permite que nós sejamos enganados. E existe aquele que conhece já a verdade e retrocede, que é o pior, meus irmãos. Como algumas que viviam a doutrina, viviam a santidade e se corromperam e hoje não vivem mais. Desses vai ser muito cobrado, porque desperdiçaram a graça, desperdiçaram a salvação, brincaram com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E são esses mais que são debochados no inferno, aqueles que já tiveram a oportunidade de ser salvos e entrar pela porta da salvação. E entrando mais nesse contexto aí das pessoas que o Senhor... por que o Senhor não se revela para essas pessoas? Porque a verdade é o que liberta e elas estão cativas. Como é que o Senhor vai se revelar para uma pessoa que está cativa, que está na mentira, que está no engano, que quer fazer seus ouvidos surdos, não quer saber? Além de haver demônios nos seus ouvidos, que esses olhos que Jesus vai levar para a glória, viu? Demônios em forma de uma crosta, meus irmãos, nos ouvidos das pessoas. A gente pode falar de doutrina, pode falar de santidade, pode contar a experiência. Eu posso ter ficado morto há 10 dias, e ressuscitado, ele vai dizer que é mentira, porque existem esses demônios pequenos que ficam alojados dentro do ouvido da pessoa. Mas quando a pessoa é liberta, passa pelo processo de purificação, Santo Deus vivo, Santo Deus poderoso, Deus começa a tratar com esta pessoa, Deus começa a se revelar. Eu recebo todos os dias, Deus poderoso, as experiências dos meus irmãos. Irmã Ruth, eu tive uma visão assim cozido, assim assado. Pessoas que ainda estão naquele processo de libertação. Eu disse, minha irmã, a visão é tão clara. Como o irmão João, acho que é João que chama ele. Irmã Ruth, eu tive um sonho assim, que tinha um demônio me acusando, não sei o quê, dos jogos, que não sei o quê. O que você acha? Meu irmão, tá tão claro isso aí. E esse irmãozinho vê os meus vídeos, porque eu conheço a foto dele.
Deus não está em nenhum tipo de jogo. Eu disse, está tão claro. Tem legalidade dentro da tua casa e Satanás está acusando diante de Cristo por estar usando o que é dele. Baralho, videogame, baralho, videogame, todo tipo de jogos, cassino, bingo, tudo isso leva para o inferno. Quem é que faz jogo, manipula? É Satanás. Todo tipo de jogo vem dele. Tá bom? Fechamos nessa parte. Agora eu vou falar sobre os demônios que ficam alojados. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, porque o último que eu subi ficou quase 1 hora. Os demônios espaciais que ficam alojados na nuca, no cangote, como nós falamos, né? Que é um cheirinho no cangote. Muitas das pessoas possuem este demônio, que também pode ser por legalidades e maldição hereditária. São demônios bem pequenos. Este demônio, ele tem o poder, vou dizer desta forma, né? Ele tem autonomia. Ele pode. O trabalho dele é mudar o temperamento da pessoa, o ânimo da pessoa. As pessoas sofrem, elas são bipolares com esse demônio que está na nuca. Hoje a pessoa está feliz, amanhã ela está de mau humor. Hoje a pessoa está de boa, te responde numa boa uma pergunta e amanhã ela está de outro jeito. Eles têm esse demônio, são bem agressivos quando eles mudam de temperamento, mudam de comportamento. Ele tem este poder de fazer esta mudança repentina na pessoa. E ela causa um desconforto na pessoa. Para você saber que tem esse demônio, você sentir um peso sobre você. Um peso, além de ter aquele demônio na costa, que é o demônio mochila, que eu falei para os irmãos, eu falo demônio mochila, porque ele fica que nem uma mochila na costa da pessoa, que fica na costa, que a pessoa tem problema de coluna, tem um demônio que fica no ombro. Este fica localizado aqui na parte da nuca. E uma das características que a pessoa sente desconforto, ela sente dor até quando dorme. Ela acorda com esta dor localizada nesta parte da nuca, meus irmãos. Sabe, a pessoa muda de temperamento, tira a paz da pessoa, tira a tranquilidade da pessoa. E ele se manifesta às noites e pelas madrugadas também, porque muda o ânimo da pessoa, sabe? Muda o ânimo da pessoa. As pessoas mudam de comportamento, muda de atitude. Hoje está de boa, amanhã tá santo Deus poderoso. Você fala, olha, a pessoa hoje está agitada, hoje ela está de TPM. Eu não sei nem o que é TPM. As mulheres falam desse negócio de TPM, eu nunca soube o que é isso. Nunca soube que esse negócio de TPM. Nunca soube. Eu sempre tô com esse ânimo desse jeito, meus irmãos. Santo Deus, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Digamos assim. Então, aí falamos sobre este demônio que fica localizado na parte da nuca, ou seja, no cangote. Santo Deus poderoso. E também essas pessoas que têm este demônio são pessoas muito depressivas, deprimidas. Ai, Jesus. É este demônio que fica alojado na parte da nuca. E também tem aquele demônio que fica localizado no joelho ou nas pernas. Irmãos, quando eu estava orando e o Senhor me deu o alvará para fazer a segunda parte desse vídeo, ele me deu algumas visões. Então eu posso falar com propriedade, vou usar essa palavra, desse assunto. Né? É tipo uma pessoa que foi, vamos dizer, do satanismo e sabe como os demônios trabalham. Ela pode falar com propriedade porque ela conhece como eles trabalham. Uma pessoa que veio da bruxaria, uma pessoa que veio da prostituição. Então você pode falar porque você tem conhecimento do que você está falando. Então, quando eu estava orando, o Senhor me dava algumas visões para me incluir, vamos dizer, nesta estudo, vou dizer desse jeito, né? Nesse estudo aqui, nesta pregação, vou dizer desse jeito, falando do mundo espiritual, para que a igreja, os que trabalham com intercessão, com libertação e cura, quando vai colocar a mão, se o demônio não manifestar, é porque existem demônios parciais localizados em alguma parte do corpo da pessoa. Então, a imposição de mãos tem que ser ali, concentrado naquela parte onde está possuído. O Senhor mostrava uma jovem que trabalha num supermercado, algumas ruas aqui da minha casa, e eu vi um demônio bem nas costas dela. E ela é bem carvada, ela tem um problema de coluna bem sério assim. O Senhor disse que ela sente muitas dores nas costas
E eu vi este demônio em suas costas, meus irmãos. Em suas costas, que nem uma mochila. É uns demônios pequenos, sabe? Mas estão ali para causar dor, causar desconforto. Tudo que vem causar dor, desconforto, Santo Deus poderoso, são demônios, porque o Senhor não quer isso para nós. Só que o mais triste é quando a pessoa não tem conhecimento, então eles pintam e bordam e fazem toda a bagunça deles. E por isso que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, revela essas coisas para que a igreja tome conhecimento de como funciona o mundo espiritual, para que nós possamos atacar o alvo, né? Eu vou dizer assim dessa forma. Depois o Senhor me mostrava, na mesma visão, uma mulher que eu comentei em um dos relatos aqui, que eu vi ela na igreja, que ela veio de uma caravana de São Paulo, que ela dava glória e o Senhor não recebia o seu glória, porque ela tinha os seus lábios pintados, seus cabelos pintados, e o Senhor foi dizendo, olha, tem demônios nas unhas dela. Ele mostrava a mesma mulher, com a mesma roupa. Você lembra desta mulher que estava sentada do teu lado? Naquele dia eu não recebi a glória dela? Eu disse, sim. Vou te mostrar agora onde está localizado os demônios faciais. Ele mostrava, está no cabelo, porque ela pinta o cabelo. Ô Senhor Jesus, tem que baixar o volume. Está no cabelo dela, nos cílios, nos lábios, está nas unhas das mãos, dos pés, nos joelhos. E ele me foi dizendo o porquê em cada parte estava localizado. Imagina, a mulher cheia de demônios, estava possuída. Então, a pessoa quando está com o demônio possesso no seu joelho, ela sente dores, ela não consegue ajoelhar. Ouve para a graça do Cordeiro, pessoas libertas desse demônio aqui, o demônio facial. E há pessoas que têm problema de ciático na perna também. Dores na perna, desconforto na perna. A pessoa sente um pesar nas pernas, sabe? Então é muito sério isso. Então o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele me permite trazer essas informações, esses estudos, para que a igreja saiba como tem que guerrear contra esses demônios. Porque às vezes fala, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou fazendo isso, mas você está se enquadrando na palavra de Deus? Eu vivo doente. Por que você vive doente? Nada dá certo na minha vida financeira. Então, por que está dando certo? Então, por isso, eu trato de ser o bem clara possível com toda a informação que eu trago aqui, baseado naquilo que Cristo vai me instruindo. Sabe? Baseado naquilo que Cristo vai me instruindo. Outra coisa, Santo Deus poderoso, eu sempre falei para os irmãos, não adianta você vir para uma campanha de 21 madrugadas sacrificando o teu sono. Pessoas que têm que trabalhar no dia seguinte, mamães que têm que levantar cedo para fazer seus afazeres, atender seus filhos, fazer a campanha de 21 madrugada, sacrificando e não obedecendo. Sacrifica às 21 madrugada, depois volta para o pecado. Meus irmãos, Satanás vai estar rindo da tua cara. Os demônios vão estar rindo uma cara de uma pessoa que retrocede a chupar o sorvete dele. Porque quando ele volta, ele não volta sozinho, ele volta com reforço. Ele volta com reforço, não aceite isso. Você tem que lutar contra a tua carne. Se você viver uma vida relaxada cristã, você vai estar todo o tempo desse jeito e aí não evolui. Aí você fica olhando para as pessoas que têm experiências com Deus, que são usados pela graça do Cordeiro, porque não é nós não é o Senhor que precisa de nós, é nós que precisamos do Senhor. Porque somos dependentes dele para tudo, até para o nosso oxigênio, dependemos daquele que tudo pode. Aí você faz toda a campanha, faz tudo isso, depois volta para aquele pecadinho de estimação. Aonde você acha que você vai parar se o teu livro da vida fechar? Eu não gosto de trabalhar com medo, sabe? As coisas de Deus, ou a gente obedece, ou a gente não obedece. E as funções, como posso dizer para os irmãos, a razão, né, vou dizer desse jeito, pela qual eu compartilho as experiências do inferno é que para a igreja não quer ir para lá. Não quer ir para lá. Mas tem gente que nem gosta de escutar nada do inferno, só quer escutar do céu. Só quer escutar do céu. Mas não para pensar que para entrar para o céu é mais difícil. E para o inferno é fácil. Então, para você saber se você se enquadra na palavra, você tem que ler a palavra. É fácil falar do céu, das suas maravilhas, de todas as coisas que Deus me levantou, assim disse o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Ele me levantou para combater contra o inferno. E para me combater contra o inferno, eu tenho que conhecer o inferno. No meu caso, essa é uma coisa entre eu e Jesus. Para me combater contra o inferno, eu tenho que conhecer os demônios. Como eles trabalham. Como eles são astutos, inteligentes e muito unidos para nos destruir. Eu tenho que conhecer deles, eles me odeiam, eles fazem reunião direto para me derrubar. Esses relatos eu recebo direto aqui no meu canal, de irmãos que levam uma vida autêntica cristã. Quando eu falo autêntica, que vivem Bíblia. Que vivem Bíblia e tem os seus joelhos com calos nas orações da madrugada e falam: irmã Ruth, eu estou adotando a irmã nas minhas orações a partir de hoje, porque o que Deus está fazendo através da sua vida e desse ministério é grande. E eu falo: glória a Deus, aleluia. É esse o dever da igreja primitiva, orar um pelos outros. Orar pelos mais fracos. Usar nossa boca para abençoar, mesmo quando nós somos amaldiçoados, porque aquilo que nós desejamos para o próximo volta o triplo e o dobro. E ter amor pelas almas é a coisa primordial que o Senhor pede para todos aqueles que vão ganhar almas para Jesus, é o amor pelas almas. Porque eu, como uma serva de Deus que vou estar à frente de rebanho, trabalhando para Jesus, eu não posso colocar sal na ferida dos irmãos. Eles já vão vir machucados para a igreja, vão buscar, eles vêm atrás de resposta, refrigério, consolo. Estão feridos espiritualmente, estão desacreditados, estão com a sua fé abatida. E eu vou colocar mais sal em suas feridas. Aonde está o meu amor pelo próprio? Porque o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que tratar o meu próximo da forma como eu quero ser tratada. Ter empatia e me colocar no lugar do próximo. Sabe, meus irmãos? Então, os irmãos que me pedem oração, eu estou orando por todos. Irmãos, eu oro até pelos que me perseguem, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha compaixão. Eu oro por todos. O Senhor Deus conhece o meu coração. Se fosse uma pessoa que tivesse soberba no meu coração, se não houvesse amor, Ele não me usaria. Eu ia ter que ir para a mão do oleiro, para Ele me quebrar, para depois me purificar, fazer um vaso novo para depois me usar, porque do vaso, nós como vasos na mão do Senhor, tem que sair água limpa do nosso vaso. Tem que sair água limpa, água pura, não água suja. Não água suja. Para você saber se um vaso é de Deus, um vaso... É que um assunto vai levando o outro. Para você saber que um vaso é de Deus, olha os frutos da pessoa. Olha a conduta da pessoa. Olha a atitude da pessoa. É uma das formas de identificar um falso profeta. É uma das formas de identificar um falso cristão, é você olhar a sua conduta, o seu comportamento. E é por isso que eu trago, pela permissão do nosso Senhor, essas coisas, para que os irmãos possam olhar para si da mesma forma que eu olho para mim, para saber se nós nos enquadramos na palavra de Deus, para que Satanás não esteja nos acusando. Porque o sangue de Cristo está aí disponível para o bem, para o homem bem, para o homem bom, quer dizer, para o homem mau, para o injusto, está para todos, mas lamentavelmente muitos brincam com a graça, brincam com a bondade. Fala, Deus está falando, quando Deus não está falando nada. Deus está mostrando, quando Deus não está mostrando nada. As pessoas me perguntam muito o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Me perguntam, os irmãos, eu recebo muita pergunta, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? E às vezes eu nem gosto de responder para não colocar pavor nos irmãos. Mas uma das formas de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é quando a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo e você fala que a pessoa é mentirosa. Você está falando que o Espírito Santo que está dentro daquela pessoa é mentiroso. E eu sei que eu não sou uma mentirosa. Eu sei que eu não sou uma mentirosa. O Senhor colocou temor no meu coração. E é esse temor que eu oro nas madrugadas pela vida dos irmãos, para que o Senhor venha colocar em nossos corações. E naqueles corações que já tem temor, que Ele venha colocar ainda mais. Porque é esse temor, aleluia, glória a Deus, que vai nos afastar do pecado. Nos afasta das maldades, nos afasta das coisas que Satanás nos quer levar para o inferno, porque ele está aí e ele veio para roubar, matar e destruir de várias formas. De várias formas. Então, meu caro e amado irmão, você que está sendo perseguido no teu ministério, você que está sendo perseguido no teu trabalho injustamente, você que está sendo caluniado de forma injusta, Santo Deus poderoso, dá glória a Deus porque é grande o teu galardão. O teu Deus está vendo, porque o teu Deus não dorme.
Nosso Deus não dorme, sabe? Eu acho que era tudo isso que eu tinha para falar para os meus irmãos em Cristo Jesus. Se assim o Senhor preparar, eu volto para gravar a segunda parte não, outro vídeo sobre as bênçãos que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem derramado sobre o seu povo. Estamos aí algumas semanas na nossa vigília. O Senhor mostrou as maravilhas que Ele vai fazer nessa vigília. E eu confesso que eu estou ansiosa. Essa é a palavra, ansiosa. Porque quando eu vim para os pés do Senhor, eu falo assim: meus olhos querem ver o teu poder na vida das pessoas. Meus olhos querem ver o teu milagre na vida das pessoas. Ó Deus grande, os meus olhos querem ver o teu agir na vida das pessoas. Milagres inefáveis, prodígio grande, porque o nosso Deus é um Deus que cura, liberta, transforma. E eu sempre brinco: se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Amém? Amém? Que esse vídeo te ajude, que esse vídeo te edifique, que esse vídeo te oriente a tomar posição diante de Deus, para que o Senhor fale: aí está meu servo, aí está minha serva que vive a minha palavra, aí está o meu filho, a minha filha que quer ser um novo vaso, quer ser uma nova pessoa, quer ser uma nova criatura. Aí está o meu filho, a minha filha que reconhece que é pecador e precisa de ajuda. Eu estou aqui para orar. Eu só não posso estar orando individualmente por todo mundo, porque está saindo. Imagina, estamos aí indo para os 7.000 inscritos, para a glória de Deus, que é o Senhor Deus que está mandando as pessoas. Mas estou orando por cada irmão deste canal. Amém? Para que Deus te ajude, para que Deus te guie, para que Deus abra teu entendimento, para que Deus abra tua visão, para que Deus não te deixe enganado de forma alguma, para que Deus te mostre se eu estou ou não estou falando a verdade, porque tem pessoas que não têm discernimento de espírito, não têm o dom da visão, só quer estar atrás de profecia, só vai pela cabeça dos outros. É necessário que o Senhor trate diretamente com essas pessoas. Eu não estou aqui para fazê-los tropeçar, ao contrário, estou aqui para fazê-los, para ajudá-los a subir no arrebatamento. Porque eu não posso somente me focar em ajudá-los, eu tenho que estar respaldada e com a certeza também que se meu livro da vida fechar, eu vou ser salva. Todo aquele que trabalha com pregação, todo santo que faz obra para o Senhor, todo crente que vem para os pés do Senhor, por mais trabalho que nós façamos para o Senhor, nós temos que ter a certeza de nossa salvação. A certeza de nossa salvação. E essa certeza não é em chamado, essa certeza não é por chamado, essa certeza não é nem por obras, apesar de nossas obras ajudarem muito, porque através de nossas obras, do nosso trabalho para Cristo, é que é construída a nossa casa no céu. Mas é pela graça imerecida em nossas vidas e também pela obediência, porque quem é obediente guarda a palavra de Deus, quem é obediente vive a palavra de Deus, quem é obediente quer se enquadrar na palavra de Deus. Ele oferece o seu corpo em sacrifício diante de Cristo e faz a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Continue orando pela minha vida, eu estou orando pelos irmãos, ore pela vida da irmã Marleide. Glória a Deus, aleluia. Se assim o Senhor permitir, eu volto para a glória de Deus. Shalom, meus irmãos.